Estamos iniciando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Vinícius Mendes Lima, CEO da Besouro, Agência de Fomento Social, para falar sobre esse projeto que surgiu aqui na capital, aqui em Porto Alegre. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado, será um prazer compartilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos com vocês. Mudando vidas e empreendedorismo com a Besouro. Como é que surgiu a Besouro? Começar pelo nome, de onde é que surgiu o nome? A capacidade de resiliência do inseto besouro, de quando nós ouvimos falar pela primeira vez lá nos sarcófagos no Egito, traz a gente pode conectar com a realidade das pessoas que nascem e todos os dias em comunidades, favelas e periferias brasileiras. Um inseto que passou por extremo calor, extremo frio, que não tinha o que se alimentar ou que água para tomar no deserto, são necessidades muito parecidas com quem nasce na periferia, que tem dificuldade inclusive de acessar esse tipo de serviço. Mas mesmo assim sobrevive e então tem uma capacidade de resiliência comum do inseto com essa pessoa que nasce numa comunidade, que eu me incluo, né, nascido na Vila Nova, aqui em Porto Alegre, e que mesmo com todas as intempéries, as dificuldades, consegue dar saltos e voar. Então, que a gente chama carinhosamente nas nossas redes sociais de voa besouro, que são os empreendedores, os besouros que conseguem dar saltos e voar e decolar na sua vida. Que ano nasceu a Besouro? A Besouro começou em 2012, a partir de um estudo de mestrado, do meu mestrado, onde identifiquei, após muita pesquisa e muita caminhada em comunidades em vários lugares do Brasil e de outros países, que as pessoas, por menor conhecimento técnico, experiência educacional com relação a um ato de ter um negócio, de abrir um pequeno negócio, por mais difícil que fosse, elas conseguiam abrir e abrem negócios, sendo eles informais ou formais, mas as pessoas possuem a iniciativa de produzir para gerar renda imediata por necessidade. Então, identificando que existe uma camada gigante da população que precisa empreender por necessidade, surgiu a Besouro para entregar conteúdo, educação e acompanhamento para quem mais precisa de geração de renda imediata, que a gente utiliza o empreendedorismo para que isso aconteça. Ela já nasce como agência social, nasce como uma agência social. Nasce como uma agência de fomento social, entregando educação pura e acompanhamento real, presencial para essas pessoas que mais precisam de um conteúdo empreendedor para poder seguir um caminho e gerar renda a partir do seu próprio conhecimento empírico. A gente utiliza do conhecimento da vida de cada um deles para que eles abram um negócio e consigam conduzir da melhor maneira. Agora, tu tinha equipe? Como é que funcionava? Olha, começou num coworking aqui em Porto Alegre. Eu tinha uma amiga e designer que começou... Nem sala, trabalhava no coworking. Num coworking, num espaço dividido. Essa amiga, Amanda, que eu agradeço aqui, auxiliou de forma voluntária no começo. Depois veio uma pessoa do administrativo para ajudar. E eu, como professor e idealizador também do método, fui testar em outros lugares. E, felizmente, tomou uma proporção até imaginável pelo volume de possíveis empreendedores neste perfil por necessidade que existe no Brasil e no mundo, mas que eu na prática não sabia se ia conseguir dar conta. E hoje, felizmente, a gente está crescendo de uma forma considerável. Quantos colaboradores são hoje? E tem mais de uma sede? Tem sede em Porto Alegre? Hoje a sede principal, né, a matriz é em Porto Alegre, mas nós estamos em outros 5 estados do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Mato Grosso, no Maranhão de forma física e em outros lugares do Brasil de forma remota com profissionais, mas são 217 colaboradores fixos, digamos assim, entre os variáveis, né, que atuam por projetos, que aí é um número que o Besouro voou longe, vamos dizer assim, né? Voou bastante. Agora, como é que é essa formatação dessas pessoas, na medida em que elas são MEI, são pré-MEI, como é que chama? Como é que inicia isso? Isso, nós chamamos carinhosamente de pré-MEIs. Então, para quem vocês trabalham? Para pré-MEIs. A pessoa que tem interesse em empreender, talvez só tenha uma ideia, mas ainda não sabe como começar, ou já começou de forma embrionária, já vende um bolinho no pote, já corta um cabelo em casa, mas não sabe como conduzir esse conhecimento no formato de um negócio, que tem entrada, que tem saída, que tem custo fixo, que ele tem que acompanhar esse custo, que ele não pode só gastar, ele tem que ter capital de giro, ele não pode gastar o dinheiro. Tem que ter gestão. Aí entra a Besouro. Aí a gente entra. Como conduzir esse sonho ou essa ideia que já começou, que está no começo, para que esse negócio seja sustentável e ele evolua e ele possa se tornar um grande empreendedor. Então, e aí a gente leva o cara do pré-MEI para o MEI, que é um primeiro estágio do empreendedor formal, que é o microempreendedor individual. Para ele chegar lá, ainda falta
falta muita educação, muito conhecimento, apesar da enorme força de vontade desses empreendedores. Agora, tem muitos cases em volta de tudo isso, vocês saíram do Estado. Como é que é a formatação dessa pessoa? Porque o negócio tem que se consolidar e tem que ter vida útil para se manter, né? Perfeito. Nós temos felizmente, inúmeros cases, né, das mais diferentes áreas. Aqui em Porto Alegre, nós tivemos um barbeiro que começou fazendo em casa, no salão, na garagem da casa dele. Hoje ele tem atuação em Santa Catarina e aqui o sonho dele era morar na praia. Ele mora na praia, tem atuação lá e tem atuação aqui. O sobrinho cuida aqui e ele cuida lá. Olha que bacana. Nós temos o caso, um aluno que eu fui professor, inclusive em Angola, no ano pré-pandemia, então faz 3 anos, que não sabia o que fazer, mas o pai dele um dia cuidou de galinha, e aí o que ele pode fazer na terra dele, o que ele tem em casa. Ele falou, olha, eu sei como é que cuida de galinha. Eu falei, cara, então vai cuidar de galinha. Se tu sabe fazer, é o que tem para amanhã. Aí ele comprou 3 pintinhos, de 3 pintinhos virou 3 galinhas, de 3 galinhas virou 10, 15, 20, e aí ele estava vendendo, comercializando ovos e a própria galinha no final, e chegou a uma conclusão que os fornecedores deles não tinham, os compradores não tinham fornecedores para codorna. E aí ele teve um insight, vou vender codorna. Então hoje ele tem mais de 1000 codornizes em 3 anos e ele é um produtor de codorna e de ovos de codorna na Angola, um aluno presencial que nós atuamos nos países de língua portuguesa, em parceria com o Conselho Nacional de Juventude, do governo brasileiro. Mas eu quero dizer que mesmo sem grandes recursos, sem grande conhecimento técnico, ele entendeu que o negócio precisava de um tripé, que é educação, gestão e muita força de vontade, e ele conseguiu fazer com que o negócio dele decolasse, depois de ele virar a chave, um mindset dele, ele compreender que é possível ganhar dinheiro, que é possível ter um negócio mesmo não sendo um filho de um grande empresário ou que tenha se formado numa grande universidade. Ele pode começar assim um negócio e que a educação vai ajudá-lo a desenvolver esse negócio de uma forma ainda maior, mas que ele pode começar mesmo sem, porque ele precisa de dinheiro agora. Para hoje. Imediato. Então, por isso que a metodologia é pensada, o nosso ensino na Besouro, ele existe em função de uma metodologia que foi a que eu desenvolvi lá no começo, chama By Necessity, que é o nome de uma metodologia que trazendo para o português é por necessidade, é para que pessoas em 5 dias, segunda a sexta-feira, qualquer pessoa consegue montar um plano de negócio real e na segunda seguinte, 7 dias depois, com um consultor presencial, nós acompanhamos o desenrolar desse plano de negócio. Em 3 meses, a gente garante para todos os nossos parceiros que 70% desses alunos terão um negócio aberto, sendo ele formal ou informal. E a gente tem passado dos 70%, tem entregue 78%, 80%, na Angola foi 92%. Olha só. De taxa de conversão, que a gente chama. E aqui no Brasil, essa taxa está em quanto? No Brasil, a taxa média é de 78%, é uma ótima taxa. Sim. Mas É que tem que partir do pressuposto que pegam pessoas que não têm formação nenhuma, só uma ideia e muitas vezes tem um produto. Perfeito. Né? A maioria do zero. Quase 80% dos nossos alunos não concluem o ensino básico. Então tem dificuldade de leitura, tem dificuldade de escrita. A matemática, no geral, como a gente utiliza, são contas simples, eles conseguem conduzir. O grande problema é compreender como não gastar os R$200 que ele ganhou cortando cabelo hoje com cerveja ou com o custo da casa dele lá, pagar com a conta amanhã da casa dele. Se ele precisa desses R$200 para comprar os insumos para conduzir o negócio dele para durar mais uma semana. Sim. Até criar gordura suficiente de capital de giro para ele ter 30 dias de folga, de paz, ou 60 ou 90, que o ideal é ter 90 pelo menos, é difícil essa compreensão e cá para nós, é compreensível, claro. Né? Ele tem que comer, ele tem que se alimentar, ele tem as contas para pagar. Mas sem o negócio dele estar funcionando, ele não vai pagar mais nenhuma conta. Claro. Então é essa capacidade dessa compreensão é que a gente tenta todos os dias, segunda a segunda-feira, a colocar na cabeça os nossos besouros. E vocês têm um acompanhamento, porque ele sai de pré-MEI para MEI, daqui a pouco pode sair de MEI para micro para médio. Sim. Como é que funciona isso? A gente tem uma taxa de 1 ano depois, 12 meses depois, de 50%. Então 50% dos nossos alunos formalizam, a grande, quase 100% deles são MEIs. E do MEI para já o empreendedor individual ou uma empresa limitada e etc., um EIRELI, nós passamos dos 20% no último ano. Então, que acho que é um número bem considerável, sim. Porque aí tu já envolve contabilidade, tu já envolve outros custos ou conhecimentos que não é para qualquer um. Eu sou formado em administração, sou mestre em administração,
e continuo tendo dificuldades com contabilidade, com estatística, com algumas searas da administração, e eu duvido que eles não tenham as mesmas dificuldades. Então, é natural que essa taxa não seja tão grande. Mas, tendo em vista que essas pessoas estavam desempregadas, muitos sem ter o que comer, recebendo só algum auxílio governamental, e começam... Passando necessidade, muitas vezes. 3 meses depois de contato conosco, passam a não depender mais de qualquer tipo de auxílio, e já gera uma renda acima de um salário mínimo, e todos passam de um salário mínimo, é um resultado fantástico para a nossa economia, para o desenvolvimento do nosso país e para a vida dessas pessoas. É uma transformação social real, porque a transformação social passa sim pela grana, né, pela receita, pela renda, e não adianta brigar com o capital, porque o capital faz parte da socialização também dessas pessoas. Como é que é a relação de vocês com o poder público? Olha, começou de uma forma amistosa, e eu particularmente tinha alguns receios por dificuldade de recebimento, dificuldade de compreensão, de como lidar, mas depois de não muito tempo eu me convenci que se a transformação em escala passa pelo poder público. Só quem atende a 100% da população brasileira, quem toca em 100% da população brasileira de alguma forma é o poder público. Então, onde tem orçamento e recursos, todos eles, humanos, financeiros, para atender quem mais precisa, está no poder público. Então, eu me convenci que eu preciso do poder público para essa coisa acontecer. Então, hoje nós somos o principal, sem nenhuma dúvida, parceiro do poder público no âmbito federal, estadual e municipal, no Brasil, um cenário considerando o Brasil, o principal parceiro do empreendedorismo por necessidade, do empreendedor pré-MEI, do empreendedor informal. Ninguém atende tão bem ou em tanta quantidade quanto a gente no Brasil. A gente atende hoje, em média, 100 mil pessoas por ano. Sim. E só no Rio Grande do Sul, este ano, nós devemos chegar em 10 mil pessoas, então 10% do nosso atendimento no Rio Grande do Sul. Vamos fazer um breve intervalo. A gente está conversando com Vinícius Mendes Lima, CEO da Besouro Fomento Social, contando belas histórias de vida e de empreendedorismo. Fazemos intervalo no Rio Grande que dá certo e você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Vinícius Mendes Lima, CEO da Besouro, Agência de Fomento Social, contando histórias de vida, de case, de modificação de pessoas e de empreendedorismo. Agora tu falaste em Angola, como é que a Besouro Fomento Social foi parar num projeto em Angola? Conta essa história pra gente. Nós executamos o maior programa brasileiro até o momento, entre todos os governos nos últimos 30 anos, de atendimento à população negra de periferia. Do governo brasileiro foi em 2018, temos 17 e 18, um atendimento nas cidades mais violentas do Brasil com relação à juventude. Então, onde existem mais jovens que passam por problemas de violência no Brasil. Então, nós não atendemos somente capitais. Sim. Nós somos para o interior do Pará, para o interior do Acre. Periferia da periferia. Periferia da periferia. Interior do Acre, interior do Pará, interior da Bahia, interior do Rio Grande do Sul, regiões metropolitanas, como aqui mesmo, São Paulo, todos os estados receberam, os 27, os 26 mais o DF. E o trabalho deu tanto resultado que a população brasileira, estes jovens que receberam o programa, na época que chegou a perto de 3 mil atendimentos, de forma presencial e tal, começaram a se manifestar nas redes para que esse programa ficasse, queremos mais, precisamos mais, o jovem precisa mais. E aí nós fomos convidados a dar uma entrevista no Hora do Brasil, e eu falei e tal, e por vários motivos o ministro da Casa Civil, o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, ia participar de um encontro que falava de juventude em Madrid, para apresentar os resultados do Brasil com políticas de juventude, e nos convidaram para apresentar esse programa lá. Como eu concluí o meu mestrado na Argentina e lecionei na Argentina por 7 anos, eu tinha um espanhol fluente, eu virei meio que interlocutor do governo naquele evento. E apresentei o nosso programa. E nisso choveu de e-mails e cartões para que a gente apresentasse o nosso serviço para os países que estavam presentes. Era uma reunião de cúpula de ministros de juventude do G20. Sim.
E aí, meu amigo, hoje nós estamos na Rússia, nós estamos nos países de língua portuguesa, nós estamos em países africanos não só de língua portuguesa. Tem semana que vem começa o programa na Nigéria, na outra na Tanzânia. Tivemos programa no Nepal ano passado. Aí vocês desembarcam e fazem um estudo de caso na região. Exatamente. A periferia aqui no Brasil é uma coisa, lá na Nigéria, no Nepal... Com um parceiro local, na África é outra. Ele nos introduz a cultura, né, o ambiente de negócios daquela região onde nós vamos atuar. Mas a curta forma de dizer, o ato de empreender é o mesmo, sendo aqui no Brasil ou na Nigéria ou em Guiné-Bissau, como nós já tivemos também. Guiné-Bissau é o 9º pior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do mundo, e lá nós tivemos uma taxa de conversão de 98%, quase 100% dos alunos que participaram da nossa formação montaram um negócio depois. Por quê? Porque quanto maior a necessidade, maior é o senso de urgência. Quanto maior é o senso de urgência, menos o mimimi, não sei, vou ver, estou pensando. Não, eles vão para a execução. E é na execução, a mão na massa, é que tu sente se tu vai poder empreender, se vai dar certo, se vai dar errado. E lá eles conseguiram conduzir de uma forma brilhante. Então, dessa forma que a gente chegou nesses países, e nós mandamos aí os profissionais, eu inclusive quando posso, vou nesses países para fazer essa aplicação e é um enorme prazer assim ser recebido, e o povo brasileiro, nós brasileiros temos um altar, assim, é muito legal ser recebido, em especial nos países africanos e asiáticos, porque eles entendem que nós somos extremamente trabalhadores e competentes, em especial na educação. Então a gente escuta tanto internamente, né, que a educação não está tão bem, ou que pode melhorar muito e tal, e eu não discordo que possa melhorar, claro. Mas a gente já é muito bem visto no exterior, em especial em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos com relação à educação. Vocês montaram um projeto aqui também com a ONU ligado aos venezuelanos, né? Isso. Como é que funcionou isso? Chama Migrante Empreendedor, é um programa que está acontecendo, né? Ele começou no meio da pandemia, então foi, acho que foi um foi golaço. Foi decorrência da pandemia. Foi em decorrência da pandemia, acho que foi um golaço, uma baita atitude da OIM, que é a Organização Internacional de Imigrantes, no Rio Grande do Sul, na pessoa do Yurk, da Michele, coordenadora nacional, que identificaram, olha, não dá para ficar parado? Sim. Então, qual foi a forma? Nós entregamos na casa de cada um dos migrantes um smartphone, um chip com internet, um material impresso. Fizemos a aula através do YouTube, que é uma plataforma nativa desses smartphones, para que eles pudessem ter o conteúdo ao vivo e ao mesmo tempo híbrido, por causa da pandemia que nós não podíamos ter o acesso, contato físico. E no final nós batemos os 72% de pessoas desses venezuelanos que passaram a empreender após a capacitação, começando de forma online, quem tinha condições, e quando começou aquela aceitação pelo atendimento híbrido, onde podia atender com distanciamento social e tal, que foi um pouquinho depois, perto de um ano depois do início da pandemia, eles, por exemplo, o Stay montou uma feira para migrantes que trabalham com alimentação. Então, cada um tem o seu espaço para promover os seus serviços, seus produtos alimentícios. E lá eles vendem, comercializam seus produtos e serviços. Então, acho que foi um grande passo para a inclusão desses venezuelanos. Se nós, que conhecemos todas as nuances do nosso país, já tivemos dificuldade para lidar com isso, imagina quem vem de fora com dificuldade de língua, vulnerabilidade, cultural, fugindo de um país. Todas as dificuldades que eles passaram. Então, foi muito legal, e esse programa agora, inclusive o piloto que foi no Rio Grande do Sul, está sendo expandido para todo o Brasil. Então, nós vamos atender 8 estados que a OIM tem inserção hoje no Brasil. Então, a ONU é um grande parceiro e vai ser, não tem dúvida que será um sucesso. Já a partir deste mês, começa em novembro, agora daqui a alguns dias, a execução desse programa. Que público é esse que vocês vão atingir com esse programa? Né? Serão abaixo da vulnerabilidade, como é que funciona? A gente chama de extrema pobreza. Extrema pobreza. Quem está vivendo basicamente com até... Está com auxílio. Até $3 por dia, e nesse caso está dentro do auxílio esse valor, que não chega aos $3 por dia. Sim. Então ele está vivendo ou extrema pobreza ou pobreza. E aí o pobreza é o cara que é a família que a família ganha até um salário mínimo. Então a gente atende basicamente essas duas faixas hoje no Brasil, esse é o nosso público. Se tu pedir para eu atender uma universidade privada, eu falo que eu posso dar palestra, que a gente pode dar oficinas, mas a gente não atende essa população, porque a gente entende que essa população já tem ferramentas, sim, já tem outros parceiros que podem atender, que precisa também de apoio, sim, precisa. Mas quem precisa mais de apoio hoje é atendido pela Besouro, quase que 100% no país somos nós que atendemos. E tem um projeto especial para essa camada?
Como é que é lidar com ela no dia a dia? Assim, a gente tem atendimento, por exemplo, de consultores, esse acompanhamento diário, né, pós-capacitação, oficina de capacitação, que dura 5 dias. O atendimento diário, nós tivemos experiência de atender por áudio, porque a pessoa não sabia ler nem escrever. Então, o atendimento todo foi por áudio no WhatsApp. Como conduzir um negócio, ajudar essa pessoa a conduzir o seu negócio por áudio. Então, nós já tivemos alunos com problema de visão, que nós atendemos porque o material não estava preparado, não sabíamos que esse aluno ia chegar em sala de aula. Então, foi todo narrado por um outro colega professor e preenchido esse formulário que a gente chama de Canvas, carinhosamente chamado de Canvas das favelas, que é a partir da metodologia By Necessity. A gente foi montando um plano para essa pessoa. Um atendimento quando a pessoa diz que está passando fome, e isso acontece com frequência, é de que o ato de empreender é uma forma para ela sair dessa condição e que ela deve buscar, né, a assistência social do seu município. A gente ajuda para que essa pessoa chegue na assistência e busque alimentação, e busque problemas relacionados à saúde, soluções para problemas relacionados à saúde, educacional, entre outros inúmeros que acontecem dentro desse contexto. Aí, assim, Guiné-Bissau não tinha água, não tinha luz, não tem água encanada em 90% do território. Então, assim, são outras dificuldades, mas que essas dificuldades não podem travar o processo de desenvolvimento dessas pessoas. Diminui, é mais difícil, com certeza, é tudo mais difícil. Né? Numa comunidade violenta, onde o tráfico está presente, onde a milícia está presente, onde o poder público não chega. São todas dificuldades enormes, mas que não pode ser essa dificuldade que vai barrar 100% do desenvolvimento dessa pessoa. E a gente está ali na comunidade para dizer isso para ela e para pegar ela pela mão e levar ela para algum caminho que mostrar que dá para fazer. Mostrar que dá, que é mais difícil, mas é possível. Né? A pessoa elas estão vivas chegaram vivas com 30 anos, é porque elas passaram por essas dificuldades e ainda estão vivas. Então, assim, se ainda está viva e teve um ponto de contato com a gente vai levar ela a voar, né? E o voa besouro, e o besouro tem que voar. A gente está conversando com o Vinícius Mendes Lima, CEO da Besouro Fomento Social, contando essas histórias de vida. Vamos fazer um breve intervalo e retornamos em instantes. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo. Hoje contando a história, recebendo Vinícius Mendes Lima, CEO da Besouro, Agência de Fomento Social, contando muitas histórias de vida e um projeto muito especial de educação para uma camada que precisa sobre tudo isso. Qual é o futuro da Besouro Fomento Social, hein? Olha, hoje nós temos grandes parceiros no Brasil, no mundo, aqui no Rio Grande do Sul, como a General Motors, como o Itaú, como o Souza Cruz, agora Bate Brasil, como Riachuelo, Itaipu, Gerdau. Então, assim, dentro da iniciativa privada nós temos já bons e grandes parceiros, pretendemos atuar ainda mais forte com parcerias privadas. E quanto ao poder público, é transformar essa metodologia de alguma forma numa política pública para que o país possa receber em escala para que essas pessoas, é um dado importante, né? 74 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial, primeira leva do auxílio emergencial no Brasil. 74 milhões? 74 milhões de pessoas. Dessas 74 milhões, 14 milhões são MEIs. Então a gente já considera essas pessoas empreendedoras. Faltam 60 milhões. A gente está buscando atender a 60 milhões de pessoas, que representa aproximadamente capacitá-las para ser pré-MEI. 30% da população brasileira. Então, nós precisamos chegar nessas 60 milhões de pessoas para poder dar uma outra opção, porque o trabalho formal, sim, é necessário, é preciso, é importante, mas se ela não consegue chegar no trabalho formal porque não tem qualificação, porque não teve uma capacitação em alguma seara que o mercado precisa e demanda, ou porque não terminou o ensino básico, ela tem que buscar uma outra forma. Então, alguns pedem dinheiro na rua, né, outros pedem comida na rua, outros vão para o caminho do ilícito, praticando a violência. E o que nós queremos é mostrar para todas elas que existe um outro caminho, que é o ato de empreender. Então, nós já atendemos hoje mais de 3 mil municípios brasileiros. O ano que vem a gente, sem dúvida nenhuma, vai atender
próximo ao 100% do território brasileiro. Chegaremos de alguma forma com alunos desses Novas lugares. sedes, outros estados. E nós já temos uma previsão de abertura de mais 3 espaços físicos, em especial no norte e nordeste do país. Estamos num atendimento no Amazonas muito forte, no Acre, atendendo indígenas, população indígena. Temos um programa hoje atendendo 8.000 indígenas em aldeias em todo o Brasil. Então, é um trabalho muito difícil, mas prazeroso. Ninguém vai. E é outra cultura, né? Tudo diferente, né? A comunicação é diferente. Cada tribo fala de uma forma, né? Os dialetos são diferentes, mudando 100 quilômetros muda o dialeto. Então, a gente tem que entrar nesse mundo. Então, é um trabalho difícil, mas a gente está conseguindo, quilombolas, entre outros públicos. Então, a tendência é que no próximo ano a gente atenda perto de 100%, absorva 100% do território brasileiro, em número de municípios, e possa pelo menos triplicar o nosso atendimento. E a gente está trabalhando muito para isso. Vinícius, a Besouro Fomento Social é parte do nosso Rio Grande que dá certo. Nasceu aqui, você nasceu na Vila Nova, zona sul de Porto Alegre. Exatamente, né? Com muito orgulho. Parabéns a você e toda a equipe. Obrigado pela presença conosco aqui no Rio Grande que dá certo. Eu que agradeço o teu carinho aí em receber esse tipo de iniciativa, que é sempre importante que as pessoas enxerguem como uma opção, né, de transformação para a própria vida, né? Ajudar o próximo sempre pode ajudar a si e aquelas pessoas que mais precisam. Fundamental e faz parte da nossa missão, com certeza. Parte. Mais uma vez, obrigado. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e voltamos na próxima semana. Até lá, encontro marcado.